dia! É muito bom estar com vocês novamente. Nós estamos bem, espero que estejam bem também. Com certeza, nós estamos fazendo a nossa parte, né? E para isso, temos que ter aqueles cuidados especiais, né? Lavar as mãos, que isso aí todo mundo já sabe, é só fazer. Hoje, nós teremos aula de geografia. Na aula de geografia de hoje, nós vamos tratar as plantas e os animais nativos. E aí, nesse momento, nós vamos passar para a nossa chamada, que hoje terá uma novidade. Vocês vão lembrar aquilo que nós fazíamos lá na fila da escola. Hoje nós vamos fazer diferente. Vamos para a nossa chamada? Vocês lembram que lá na nossa fila era um por dia, quer dizer, um de cada vez, que era o primeiro da fila? Hoje é a sua vez, Estevão. Hoje é Estevão. G, Giovana. J, João. M, Maria. R, Rayane. E a Anitta. Então, hoje nós vamos falar sobre as plantas e os animais nativos. Vamos ver, o que é flora? Alguém lembra? Flora, esse nome é conhecido, não é? Flora é o conjunto das plantas nativas de uma região. Olha a palavra nativas aí de novo. Nativas, nativos. O que será que significa? Significa nativos ou nativas são aquele ou aquela que nasceu naquele local. Ou seja, por exemplo assim, esta árvore é nativa da Amazônia. Quer dizer que ela nasceu lá na Amazônia. É uma frase muito típica que a gente escuta sobre nativo e nativa. Vamos ver, a flora em uma determinada região pode ser muito rica, mas riquíssima. Ou seja, ela é muito variada em sua espécie, ok? Mas como será que isso acontece? Será que uma planta ela só nasce com com a intervenção humana, pelas mãos humanas? Será que só o homem planta para essa plantinha nascer? Será que tem alguma outra forma? Vamos pensar, será? Vejam só, é importante a gente saber que existem outras formas de plantio. Vamos imaginar, o passarinho, ele precisa levar alimento para o seu ninho. Aí ele escolhe algumas sementes e ele vai levando para o seu ninho. No caminho, esse passarinho, se acontece de cair alguma semente que não chegou até o ninho, o que é que vai acontecer? Essa semente vai cair no solo e naquele solo ela vai começar, se o solo for um solo fértil, ela vai nascer, ou seja, ela vai brotar e ela pode se transformar numa árvore. E também tem uma outra forma. Por exemplo, nós temos vamos imaginar uma árvore, essa árvore muito frondosa. Aí ela está num local onde o homem não vai. Deu fruto, quando o fruto ele amadurece e ninguém colhe, ele apodrece no pé, ou seja, ele fica mais que maduro no pé. Aí esse fruto cai na terra e lá o terreno sendo fértil, também uma outra forma de nascer uma outra árvore. Vejamos esse exemplo. Vamos ver o exemplo que eu trouxe para que não reste dúvida no que eu acabei de explicar. Vejam só, vejam aqui. Aqui,
uma árvore frondosa, essa aqui é uma macieira. O exemplo que eu acabei de falar, a fruta, ela não é colhida, ou seja, ela apodrece no pé. Aí ela cai no solo. Quando ela cai no solo, o solo é fértil. Aqui, o solo é fértil. Daí vai criando-se uma outra árvore semelhante a ela. E vai se criando. Ou o passarinho traz a semente e a semente cai no solo. Caiu no solo, ela também germina e aí nasce uma outra planta, uma outra forma. E sem falar da mão humana, que no caso, né, que é o que mais a gente conhece. Cava a terra, coloca a semente, cobre, né, e nasce a nossa árvore também. Aqui nesse quadro que eu trouxe, eu estou dando um exemplo desse, do solo. Aqui ele mostra como é a proteção da semente. Quando a semente cai, essa área aqui da terra, ela serve como proteção. Também aqui nesse quadro, gostaria muito de explorar ele, mostra como é a raiz embaixo da terra. Aqui, ó. Essa aqui são exemplos de raízes aéreas, ou seja, que fica acima da terra, que tem plantas também que tem raízes assim. E tem também o exemplo das raízes subcutâneas, ou seja, que fica embaixo da terra. É dessa forma aqui que ela fica embaixo da terra. As raízes subterrâneas, elas têm a tendência a não se espalhar, ou seja, elas nascem dentro da terra e seguem para baixo, como tem um exemplo aqui. Nós também vamos exemplificar nesse quadro que é uma raiz a mandioca, ou também conhecida popularmente como macaxeira. Ela também nasce embaixo da terra e lá é que tudo acontece para que nós possamos ver a macaxeira que a gente consome lá na nossa mesa. Como também o exemplo das batatas. As batatas também são assim. Elas também se reproduzem embaixo da terra. Ok? Também temos aqui nesse quadro, muito interessante, a, a Vitória amazônica, que é um tipo de flor que fica em cima da água. Ela precisa dessa água para ficar tão linda assim, como foi tirada essa foto. Ok? Temos aqui também, ó, outro tipo de flor nesse quadro, que fica também submersa, ela fica em cima da água. Vocês sabem para que serve as raízes das plantas? As raízes das plantas, elas são muito importantes para a planta. Por exemplo, uma raiz fina, como é o exemplo aqui, ó. Essa raiz fina, que é o exemplo aqui, ela não daria sustentação a uma árvore grossa, uma árvore grande, frondosa, porque ela é muito fina. O exemplo aqui em cima é um exemplo exatamente da árvore que nós conhecemos, aquelas árvores grandes, altas. Elas têm que ter uma raiz maior, uma raiz, ela é um tipo de raiz espalhada, que veja, ela dá sustentação e distribuição de sais minerais e água. Ela é responsável de armazenar a água que essa planta consome, essa árvore consome. Ou, por exemplo, chove, aí ela segura, ela armazena aquela água. Se passar alguns dias sem chover, ela não tem problema. Ela segurou, ela armazenou a água que caiu dessa chuva para que essa árvore ela não venha a morrer, ela não venha a secar e morrer de sede, não é? Porque as árvores ela tem esse poder. Ela nas suas raízes, elas sustentam a água para que no momento que ela precise, que ela necessite, ela venha utilizar aquela água armazenada. Dessa forma, que as árvores fazem. Sem falar de que a raiz também é responsável pela fixação da árvore na terra. Quanto maior a árvore,
maior também a sua raiz. E são as espécies de vegetais brasileiros. Por exemplo, quando a gente sai de casa e dá uma olhada assim na paisagem que a gente vê, vamos supor, de casa para a escola, nós vemos assim muitas árvores, muitas são quantidades de árvores, muitas espécies. Aqui nessa redondeza da escola, por exemplo, nós temos mangueira, nós temos goiabeira, nós temos coqueiro. São frutas assim típicas da nossa região que se deram muito bem aqui com o nosso solo. E a gente vê também tipos de árvores que não dão frutos. Elas são feitas só para enfeite, ou seja, além de enfeitar o ambiente, ela purifica o ar, beneficiando o ser humano. Ou seja, a nossa paisagem ela é recheada de tipos diferenciados de árvores, tipos diferenciados de vegetação. Sem falar os jardins que tem nas casas, onde as pessoas plantam vários tipos de flores, né, de árvores floridas que não dão frutos. Ou seja, o fruto na realidade são suas flores, que servem para enfeitar um ambiente, embelezar um ambiente. Ok? Agora nós vamos destacar, por exemplo, vou exemplificar, lá na região amazônica tem a floresta de várzea. Essa floresta de várzea, ela tem um aspecto assim bem interessante. Vamos imaginar um local onde, quando chove, a água ela é acumulada e as árvores daquele local ficam dentro da água mesmo ali. É um local com água, é uma floresta específica da Amazônia. A Amazônia tem muitos desses detalhes, né? Ela é toda detalhada e um deles é essa floresta de várzea, a floresta em que o solo é totalmente umedecido, ou seja, totalmente úmido. Eu vou dar um outro exemplo agora da caatinga, que é a carnaúba. A carnaúba uma árvore específica da caatinga, que ela tem uma outra, vamos dizer assim, ela aguenta mais o período de seca. É uma árvore que ela armazena a sua água no tempo de chuva ou no tempo que tem água, né, no tempo das chuvas, para que quando chega o tempo de seca ela sobrevive lá na caatinga. E também temos as jabuticabas. As jabuticabas elas já são diferentes, né, da carnaúba. Ela é assim mais típica da Mata Atlântica. A jabuticaba é mais dessa área da Mata Atlântica. Ou seja, eu dei 3 exemplos de lugares totalmente diferenciados, onde a gente vê que a árvore em si ela vai se adaptando de acordo com o solo. Ou seja, quando o solo é úmido demais, isso não faz mal a ela. Quando ele é seco demais, ele também não faz mal. E assim vai diferenciando o tipo de vegetação brasileira. O Brasil, ele possui a maior quantidade de espécies de plantas existente em todo o planeta. Você já imaginou? Imagina agora todo o planeta. No Brasil, onde é encontrada a maior quantidade de espécies de plantas diferenciadas no planeta, está dentro do Brasil. Agora nós vamos falar sobre um assunto assim muito chato, muito difícil, que acontece, infelizmente. O Brasil ele é muito rico nessa parte que eu acabei de falar, onde a vegetação é muito imensa, é maravilhosa, mas temos a parte em que há a derrubada das árvores. A derrubada das árvores, infelizmente, ela faz parte também especialmente da região amazônica. Há uma derrubada desenfreada de árvores, de espécies que são muito importantes para a região amazônica. Então, quando isso acontece, lamentavelmente, nós é quem saímos perdendo, porque nós perdemos várias espécies de árvores com a derrubada desenfreada.
Então, lamentável, né? Nós lamentamos porque não há não há uma fiscalização específica que ajude nesse sentido, né? Mas as árvores, elas são derrubadas, ou melhor, existe um órgão fiscalizador para que não haja derrubada de árvores, que é o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Contudo, o país é muito grande. Aí o que é que acontece? O IBAMA, ele age rigorosamente de acordo com a lei, mas quando ele chega no local, as árvores já estão derrubadas, e quando a árvore é arrancada, a árvore já foi derrubada, não tem como, né? E também há aqueles lugares onde as árvores são retiradas para que seja plantada uma vegetação rasteira que serve para alimentação de animais. Agora, nós vamos ver, que a Conceição separou para vocês, um documentário. Esse documentário ele vai retratar sobre a flora brasileira. Ele é um documentário muito rico, porque ele vai mostrar também plantas que vieram de outros países. Essas plantas vieram de outros países e se adaptaram ao solo brasileiro. E aqui elas tornaram-se uma plantação nativa do ambiente, ou seja, porque elas vieram de fora, mas elas foram plantadas aqui, e aqui elas nasceram, elas cresceram e já tiveram outras plantas nascidas delas aqui no Brasil. É um documentário muito rico, muito interessante, e vai também tratar do desmatamento. Então eu peço a vocês que prestem bastante atenção, e dê atenção ao documentário, porque esse documentário ele vai retratar qualquer dúvida que tenha ainda ficado em relação à nossa história geográfica de hoje. Espécies vistas pela primeira vez em nosso solo, como a árvore de madeira avermelhada que deu nome ao nosso país, o pau-brasil, e ainda o pouco conhecido xixá, ou a beleza agressiva cheia de espinhos do cacto rosa, ou espécies originárias de outras terras, como a jaqueira, da Índia e da Malásia, a agave-dragão, do México, o eucalipto, da Austrália e a mangueira, da Ásia. Há séculos adaptadas ao nosso clima, incorporadas à nossa cultura. Todas são hoje árvores da flora do Brasil. Obviamente, se eu continuar citando uma por uma, planta por planta, árvore por árvore, essa reportagem vai levar dias para terminar. A lista atualizada da flora brasileira contém mais de 41 mil espécies catalogadas, descobertas em solo brasileiro ou trazidas de outras partes do mundo. E isso não para por aí. Em um intervalo curto, de poucos dias, os pesquisadores descobrem novos exemplares desta rica biodiversidade do nosso país. Ela representa cerca de 13% a 14% da flora mundial. Então, isso dimensiona bem a escala e o tamanho da riqueza da nossa flora. A produção da lista de espécies da flora do Brasil faz parte das metas assumidas pelo país na Convenção sobre a Diversidade Biológica. A lista anterior era muito antiga, finalizada 104 anos atrás, e contava com pouco mais de 20 mil espécies. De posse das informações atuais, a comunidade científica tem uma enorme fonte de conhecimento, principalmente para prevenir a extinção de espécies ameaçadas. A primeira coisa para conservar é conhecer. Primeiro nós temos que conhecer, para depois então conservar. O Jardim Botânico foi convidado pelo Ministério do Meio Ambiente. Também coordenamos em todo o Brasil, estamos organizando workshops técnicos, ou seminários técnicos, para poder lançar, então, uma espécie de livro vermelho das espécies ameaçadas de extinção. Nós temos no Brasil o Pantanal, os Pampas, a Floresta Atlântica, a Floresta Amazônica, o Cerrado, a Caatinga. Cada bioma desse possui um número enorme de ecossistemas, tipos de vegetação diferenciados, que vão permitindo, então, uma riqueza de espécies, porque para cada um desses ecossistemas, de cada um desses biomas, são outras espécies que ocorrem, então isso caracteriza uma riqueza enorme.